Tá. Agora vamos para o segundo processo de eletrização, o processo de contato. Para o processo de contato, eu já tenho que surgir com alguém que já tenha carga, tá? Vou usar esse cara aqui lá, tá bom? Esse cara aqui, ele tem a carga de menos 2 microcoulomb, por exemplo. Então significa o quê? Que ele tem 2 elétrons a mais. Não vou ficar representando todos os elétrons, todos os prótons, não. Vou representar aqui só os 2 elétrons que ele tem a mais do que o seu saldo normal, do que o seu estado natural. Pois bem, e aí eu pego esse bastão e vou encostar em outro bastão, tá? Ops. Esse outro bastão neutro, inicialmente. Quando eu encosto eles, não precisa encostar assim, grudar tudo não. Qualquer toquezinho, desde que eles sejam condutores de eletricidade, tá? Os elétrons possam fluir neles. Quando eu encosto os dois, a natureza busca a estabilidade, a forma menos energética, tá? Não dá para ficar totalmente estável, beleza, mas qual é a melhor forma menos instável que a natureza pode assumir? Ela vai assumir. Isso determina muitas coisas na natureza, na química e na física, tá? Inclusive, quando a gente fala de fonte geradora de energia, a gente fala de diferença de potencial. Um potencial alto e um potencial baixo. E os elétrons fluem do potencial alto para o menor potencial. A natureza é assim. Então, pensando nisso, eu tenho um cara com duas cargas negativas, né? Menos 2 microcoulombs. Vou considerar só os elétrons, tá? 2 elétronzinhos para ficar um entendimento mais fácil. E o outro cara está neutro, tá? Esse aqui está neutro. Por exemplo, ele tem 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Esse aqui, além de ter 4, ele tem 2 elétrons a mais. Ele tem esse saldo aí. Está com excesso de elétrons, eletrizado negativamente. Pois bem, quando eles se encostam, aí a natureza vai buscar a estabilidade, que é o seguinte. Eles são idênticos, tá? Detalhe, corpos idênticos, tá? É a condição para que isso aqui ocorra. Mesmo material, mesmo tamanho. Então, quando eles estão encostados, é como se eles fossem um único corpo. E aí esses elétrons eles vão se distribuir em uma forma mais equipotencial, tá? Eles vão se distribuir. Aqui eles são praticamente um único corpo, enquanto estão encostados. E aí, lembrando que esse cara aqui tem 4 positivas, 4 negativas, mas eu não quero... Está neutro, então eu não quero ficar demonstrando. Agora não está mais neutro. Eu tenho 2 elétrons. Então, para equilibrar esse desbalanço, um elétron foi para lá. Que aí ficou distribuído. Esse excesso aqui, ele se distribuiu quando esses 2 corpos estavam encostados. E aí, quando se separa os corpos, o que eu tenho no final? Eu tenho que o bastão preto agora tem uma carga final de menos 1 microcoulomb e o bastão azul também estava neutro, também tem a carga final de menos 1 microcoulomb. Ele foi capaz de absorver, tá? É isso. Lembrando um pequeno detalhe. Outra forma de eu transferir elétrons não é só encostando, não. Eu poderia usar um fio condutor, tá? Fio condutor, ou seja, um material que conduz a corrente elétrica. Aí, o elétron que estava aqui,
ele vai fluir, ele está fazendo contato, então ele sente que tem um desequilíbrio. Esse lado tem excesso de elétrons, esse lado aqui está neutro. Então existe uma forma de eu estabilizar toda essa região aqui em relação a esse excesso de elétrons, que é um elétron fluindo para lá. Aí ele fluiu para lá, foi para lá, saiu daqui e foi para lá. E eu tiro o fio. Não tem como esse elétron voltar. Vou ter o mesmo resultado, tá? Ou encostando, ou fazendo a conexão por um fio condutor. Um fio que tem a propriedade de conduzir elétrons. Beleza? Bom, acho que eu não preciso explicar, né? Não preciso não. Vou fazer o processo. Processo oposto. Ah, não, isso aqui fica neutro. Vou fazer o oposto. Vou encostar de novo. Que é contato, né? O processo de contato vale o fio? Vale o fio. Mas como eu estou falando de contato, então contato, vamos manter esse critério aí. Agora vamos ver outra forma. Esse cara aqui tem carga positiva. Todos os elétrons dele foram embora. Então, ele tem 4 prótons, ele está na falta de 4 elétrons. Então, a carga dele é de mais 4 Coulomb. Vou usar Coulomb, tá? E esse cara aqui está neutro. A carga desse cara aqui... tá. A carga desse cara aqui é neutra. Carga 0, tá? Muito bem. Quando eu encosto o preto no azul, está com falta de elétrons. O próton não pode ir para lá, tá? Não pode. O próton ele é fixo. Quem flui são os elétrons. Os elétrons é que têm a liberdade de ficar circulando, daí vem a corrente elétrica, o fluido de elétrons. Mas agora, de novo, a natureza vai exercer a sua questão mais fundamental, buscar a estabilidade, buscar o equilíbrio. Tô com falta, esse cara está com falta de 4 elétrons. Esse cara está neutro. Então o que a natureza faz? Ele pega esse neutro e ajuda esse bastão aqui a reduzir a sua falta de elétrons. Então o que acontece? Se eu tenho 4 elétrons, pô, meu irmão, vamos dividir. Eu vou ficar com 2 elétrons aqui e você ficar com 2. Assim, eu não consigo eliminar o seu saldo de falta de elétrons, mas eu diminuo essa sua dívida, digamos assim, tá? Então é isso. Tem 4 elétrons, então 2 vão migrar para lá, tá? Não, aqui não, desculpa. Então 2, deixa eu botar uma ordenzinha aqui, para ficar legal. Ó, fica bem didático. 1, 2, 3, 4, né? Então 1, 2, 3... Ambos tinham 4. Então, ó, o elétron daqui vem para cá, o elétron daqui vem para cá. Para quê? Para ajudar a diminuir o saldo do coleguinha. Os outros ficaram. Então se você observar aqui, qual é o saldo? Positivo com negativo neutraliza, positivo com negativo neutraliza. Esses 2 positivos são o saldo desse cara. E esse aqui também, 2 cargas positivas são um saldo. Então esse cara aqui ficou com carga mais 2Q, mais 2 Coulomb. Ó, repara que ele diminuiu, né? Diminuiu o saldo da falta de elétrons, ou seja, de carga mais 4 ele foi para carga mais 2. E esse cara aqui, que ajudou ele assumiu uma carga final, tá? Agora a carga final assumiu uma carga final de mais 2 coulombs, tá? Então aqui no final, aqui que nós temos 2 cargas positivas aqui e 2 cargas positivas aqui, tá? Não foi capaz de neutralizar, mas ele ajudou a reduzir. Então quando eles se juntam, quando eles se encostam, nós temos uma ação, um movimento de elétrons para que, considerando o corpo como um só, isso se distribua da forma mais homogênea possível.
Certo? Ok, não acabou.